Olá a todos, eu sou Walter Batista Vieira Júnior, sou aluno da Universidade Federal do Maranhão, no campus de São Bernardo, cursando licenciatura em Ciências Naturais em Química, na disciplina Seres Vivos 1, Zoologia, com o docente Jefferson Almeida Rocha. Vocês já pararam para pensar como foi que surgiram os seres humanos? Pois é, acredito que já contaram várias histórias como foi que aconteceu essa evolução. Mas nesse trabalho vamos falar sobre a evolução dos primatas e o surgimento dos humanos, e dizer como foi que basicamente essa história começou. Bem, aqui temos uma pequena introdução do trabalho, com base no percurso de toda a história da evolução do homem. Nesse trabalho será exposto o início e a trajetória de como foram essas adaptações, porque foram muitas adaptações, muita evolução até chegar ao homem. Com o avanço e o desenvolvimento dos primatas, até chegar ao progresso do Homo sapiens, que é o homem que conhecemos hoje em dia, o homem que tem consciência, o homem que sabe pensar, o homem que sabe agir e evoluir. Aqui nesse slide, eu fiz um pequeno texto com uma pergunta no final, que eu gostaria de perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual seria os seres vivos mais dominantes do planeta? Bem, no texto eu digo, ao longo do tempo surgiram várias histórias de como foi a evolução do homem, mas se pararmos para imaginar, no início de tudo, quem poderia ter sido os seres vivos mais fortes e dominantes da Terra? Na opinião de vocês, seriam os dinossauros, os primatas ou outros animais ou as plantas? Na opinião de vocês, qual seria? Já nesse slide, como vocês podem observar, eu já respondi a pergunta do slide anterior, que foram os dinossauros, os seres que dominaram o planeta Terra por bastante tempo. Aí eu coloquei também aqui no texto, aqui em cima, no título, Natureza, Força e Poder. E escrevi esse texto. Os dinossauros eram os seres que dominavam o planeta, por serem os maiores, os mais velozes e eram temidos por seus instintos de predadores insaciáveis. Sim, eles eram insaciáveis, eles comiam tudo que via pela frente, a fome deles era sem fim. Mas aí vocês ficam se perguntando, por que o Walter está falando de dinossauros se o trabalho dele é sobre primatas? Bem, gente, não tem como falar sobre os primatas se anteriormente eu não falar sobre os dinossauros, pois esse processo de evolução dos primatas só ocorreu porque pelo fim dos dinossauros que vocês vão ver no slide seguinte. O que aconteceu? Aconteceu o que? Um cometa caiu no nosso planeta e houve a extinção deles, podendo assim os primatas e outros seres saírem de lugares que eles viviam escondidos por serem pequenos, eles eram inferiores aos dinossauros, e assim o que? Ocorreu a morte dos dinossauros, aí conseguimos ir para outros lugares onde nós não éramos capazes de... Nós não, aliás, a gente ainda nem era desse jeito, não tinha como eles saírem, porque eles eram presas fáceis. Aí agora no próximo slide, vocês vão ver o que aconteceu com os dinossauros. Fim dos dinossauros, graças a Deus. Bem, gente, com a extinção dos dinossauros, outros animais que viviam escondidos tiveram a oportunidade de aparecerem e assim começar a explorar novos territórios. Foi assim, o meteoro caiu no planeta, matando os dinossauros por serem os seres maiores que habitavam no planeta, e outros animais que viviam escondidos em rochas, em tronco de árvores, não pegaram tanto esse impacto do cometa que caiu no nosso planeta. Aí foi assim, depois de muitos anos, que ocorreu uma evolução, apesar dessa imagem aqui não ter fogo como ocorreu, porque muitas árvores também
pegaram fogo, houve bastante catástrofe com esse meteoro no nosso planeta. Aí assim outros animais foram capazes de sair das suas tocas. Por essa imagem aqui, já dá para perceber como foi esse processo depois que os dinossauros foram extintos, como foi que os animais já começaram a sair de suas tocas. E aqui eu começo, as adaptações. Aos poucos eles foram explorando as florestas do norte da América, da Ásia e da Europa, tornando-se as espécies dominantes do planeta Terra, dando origem a 3 grupos. Sim, gente, depois desse processo todo que ocorreu com cometa, dinossauro, vai-se embora, aí outros animais saíram de suas tocas e deram origem a 3 grupos que vou falar no slide da frente. E assim, com o fim dos dinossauros, surgiram esses 3 grupos de mamíferos. Os multituberculados, que são os mamíferos que botam ovos, os marsupiais, que são os ancestrais dos cangurus e gambás, e os placentários, que as fêmeas possuem útero e mamilos para amamentar. E desses 3 grupos aqui, nasceram mais 3 grupos. E com todo esse processo de evolução, com esses 3 grupos anteriores que eu falei, também ocorreu essa evolução de mamíferos, que foram os canídeos, que, como vocês verem aqui na imagem, que são os cães, os gatos, enfim, os felinos e seus semelhantes. Os equinos, que são o cavalo, a vaca e seus semelhantes. E o mais similar para a gente, que são os macacos, os primatas, no caso. E aqui, depois de todo esse processo, lhe apresento a primeira espécie de primata, o Plesiadaps, os primeiros primatas. Os primeiros primatas só começaram a evoluir há 60 milhões de anos atrás, mas não tinham a mesma aparência dos macacos que conhecemos hoje em dia. Como vocês podem aqui observar, ele parece mais assim um lêmure misturado com cabeça de gato. E foi assim, pessoal, depois de mais ou menos 30 milhões de anos atrás, que esses primatas começaram a aparecer com os macacos que conhecemos atualmente, mas também não eram conhecidos como macacos. São os Aegyptopithecus, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui no slide. Alguns deles viviam em árvores, se alimentando de frutas, e seu cérebro se desenvolveu ao ponto de distinguir as cores. Alguns deles também começaram a andar sobre 2 patas e dando origem a outra espécie. E por conta dessa evolução dos Aegyptopithecus, deles conseguirem viver em árvores, se alimentando de frutas, e seu cérebro ser capaz de distinguir as cores, foi que alguns deles, seus cérebros se desenvolveram ao ponto de começarem a andar com 2 pernas, dando origem aos hominídeos. E dos hominídeos surgiram uma nova espécie, que é o que vocês vão ver na frente. Aqui, há cerca de 4,5 milhões de anos atrás, surgiu o primeiro hominídeo, o Ardipithecus. O Ardipithecus era um grupo de primatas que viviam se locomovendo com 2 pernas. Essa locomoção facilitava com que tornasse possível a sua alimentação, o seu estado de convivência em grupo, e assim eles dominavam mais espaço, tornando possível garantir a sua sobrevivência. Aqui, galera, temos uma nova espécie, os Australopithecus. Os Australopithecus apareceram por volta de 4 milhões de anos atrás. Essa espécie é a que mais se parece com a gente, mas não podemos dizer que nós viemos delas. Por quê? Pois seu cérebro era pequeno como o de macaco e a sua inteligência não era tão desenvolvida. Aqui nesse slide, eu apresento a vocês uma ramificação primata, o que consta dizer que não viemos especificamente de uma espécie, mas sim passamos por uma evolução.
como cada primata passou por sua evolução. Podemos dizer exclusivamente que viemos de um mamífero em comum, e esse mamífero evoluiu. E o que somos hoje foi ao decorrer dessa evolução, através de um mamífero que fez uma evolução com outro mamífero e assim por diante, por um processo de evolução. Mas dizermos exclusivamente que viemos dos chimpanzés, de um gorila, de um orangotango ou de qualquer outra espécie, isso não é totalmente verídico. Mas podemos dizer especialmente que viemos de uma raça semelhante. Nossa linha de evolução passou por um processo muito longo e não podemos dizer que viemos de tal raça. O certo é dizer que possuímos um ancestral em comum, pois todos nós passamos por uma evolução de mamíferos, como vocês veem aqui na linhagem, como até hoje existem orangotangos, macacos e enfim. Entre todos os estudos da evolução do homem, eles constam que dos hominídeos surgiram novas espécies, como o Homo habilis. O Homo habilis ele já tinha domínio de construir seus instrumentos de caça feitos de pedra, eles já caçavam animais, construíam suas próprias tocas, viviam em grupos, tornando assim uma nova evolução. E a evolução não parava. Depois do Homo habilis, houve novas mudanças de comportamento. Cada vez mais habilidades iam surgindo. O Homo erectus ele tinha a capacidade de matar os animais e tirar suas peles para se proteger do frio. Eles também criaram um grupo de 30 membros e foram capazes de também desenvolver uma comunicação entre si. Esse grupo também, eles que fizeram o fogo pela primeira vez. O Homo erectus ele tinha a capacidade de viver com seu grupo de 30 pessoas e também garantir o seu espaço em qualquer lugar que pudesse habitar. E a evolução não parou por aí. Há cerca de 200 mil anos atrás, surgiu uma nova espécie, o homem de Neandertal. O homem de Neandertal era um ser que tinha muitas habilidades com as mãos. Eles faziam suas armas com pedras, até ossos de animais, couros e madeiras. E eles são praticamente os seres mais próximos de nós. Eles também praticavam, quando um ente querido morria, uma cerimônia. Eles colocavam o corpo do seu ente querido em uma caverna e jogavam flores. Como ele era o ser mais social, eles conseguiam viver em grupo e tinha mais essa questão da família. Eles se protegiam muito, essa espécie. Por isso que podemos dizer que ela é a mais similar entre nós. E há cerca de 100 mil anos atrás, com toda essa evolução, surgiu uma nova espécie. O mesmo já conseguia usar mais materiais. Com o cérebro mais desenvolvido, dominava outras técnicas, como pintar e esculpir. Essa espécie é conhecida como Homo sapiens, o homem que sabe. O mais inteligente, com o cérebro mais desenvolvido, ele pinta e esculpe, como vocês podem ver aqui no slide. E esse nome Homo sapiens está aqui é porque justamente ele tem o domínio de pintar, que eu esqueci, galera. E aqui temos a conclusão. Um texto pequeno falando sobre uma palavra-chave, que é o tempo, que não podemos esquecê-la. Vamos ao texto. Sabemos que o tempo é a chave do início e fim da história. Quando podemos garantir o entendimento desse processo, é que podemos compreender de onde viemos e o que podemos fazer para tornar a nossa evolução cada vez mais consciente, pois fazer parte de uma história é o que nos torna parte de um tempo. E essas foram as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Agradeço ao tempo de vocês e ao meu tempo também por ter feito parte desse tempo.